Boa tarde, meu irmão. Um prazer estar aqui com você, onde nós continuaremos estudando aqui sobre escatologia. E hoje nós vamos ainda continuar no assunto sobre o arrebatamento da igreja. Mas para hoje eu gostaria de salientar aqui uma diferença. Nós veremos aqui, na verdade, algumas diferenças entre o evento do arrebatamento e o evento da segunda vinda de Cristo, literalmente pisando aqui na terra. Então nós perceberemos pelas Escrituras que são eventos separados. Eu sei que irmãos amilenistas, irmãos pós-milenistas, eles acabam juntando este evento. Fala que o arrebatamento e a segunda vinda acontece no mesmo dia. Então a igreja sobe, encontra Jesus nos ares e já desce com ele, né? Apenas faz um trampolim, né? Só pula e já volta aqui para a terra juntamente com Cristo e depois já se segue a ressurreição, o julgamento final. Então eles acabam englobando tudo. Mas nós veremos que não, meus irmãos. A visão pré-milenista, ela é coerente com as Escrituras. A visão pré-milenista, ela é mais fiel exatamente às Escrituras. E nós veremos aqui, então, que existe uma diferença nesses eventos. O arrebatamento e a segunda vinda de Cristo não acontecem no mesmo dia. Acontecem em tempos diferentes, em ocasiões diferentes. E quando o texto fala sobre o arrebatamento, a gente percebe que existem diferenças significativas quando se compara com o evento da segunda vinda de Cristo. Então eu quero me propor aqui, nesta live, mostrar que é diferente, tá bom? Arrebatamento e segunda vinda de Cristo não acontece no mesmo evento. Não acontecerá no mesmo dia. São dias diferentes, são eventos diferentes. Para ser mais cirúrgico, estes dois eventos eles estão separados por 7 anos. Ou seja, o arrebatamento acontece antes da tribulação. Passam-se 7 anos de tribulação. Só após os 7 anos da tribulação, Jesus Cristo, então, ele volta aqui para a Terra. Então, tem que ter esse espaçamento de, no mínimo, aí, uns 7 anos entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Então, nós analisaremos aqui alguns versículos da Bíblia, mas também vendo aqui algumas diferenças significativas do arrebatamento e da segunda vinda. Na sua tela aí, está aparecendo, então, esse slide, as duas fases, né, da segunda vinda de Cristo, né, e passagens que falam só sobre o arrebatamento. E olha só, meus irmãos, o tanto de passagem. Então, tira um print aí na sua tela, no seu celular, para que depois você possa acompanhar. Ou depois volte de novo aí para esse vídeo, dá um pause aí bem nesse slide aí, para que você possa estar lendo todos esses versículos. Evidentemente, eu não lerei todos eles aqui, porque olha só o tanto de versículos que fala só sobre o arrebatamento. E depois embaixo você está vendo só versículos que falam da segunda vinda de Cristo aqui para a Terra. Então são muitos versículos e todos eles não posso aglomerar. Eu não posso pegar tudo e juntar numa sopa só. Eu não posso fazer essa mistura, juntar tudo no sopão e tentar tomar como se fosse tudo a mesma coisa. A gente vai perceber que são sabores diferentes esses versículos, tá bom? Você vai perceber que são cheiros diferentes, são eventos diferentes. Arrebatamento e segunda vinda são eventos diferentes. Eu deixei aqui alguns em vermelho só para que eu pudesse ler eles. Então eu não lerei todos esses que estão na sua tela, mas você, como um bom estudante da Bíblia, bom estudante de escatologia, você pegará esses versículos e lerá na sua casa. E você vai perceber que um fala de arrebatamento, a aparição de Jesus Cristo para a igreja, e o outro fala da aparição de Jesus Cristo visivelmente para o mundo inteiro, a sua segunda vinda literal para julgar também. Então vamos ver sobre o arrebatamento, alguns versículos que falam sobre a aparição de Cristo para a igreja. Hebreus 9:28 diz assim para nós: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, esta aparição de Hebreus 9:28 está falando que Jesus vem para os que o aguardam para a salvação. Ou seja, para a igreja. Jesus Cristo volta
para buscar a sua igreja. E o arrebatamento, meus irmãos, não é segunda vinda, tá bom? Arrebatamento, Jesus não pisa aqui na terra. Arrebatamento, Jesus Cristo fica no céu, nos ares, como muitos textos da palavra de Deus informam para nós, e nós que vamos encontrar Jesus Cristo nos ares. Então, ele, vamos dizer assim, que é no meio do caminho. Ele vem até o meio do caminho e nós subimos também, encontramos ele também no meio do caminho. Apocalipse 4, versículos 1 e 2, também simbolizam o arrebatamento da igreja, que diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Meus irmãos, esse texto aqui, ele simboliza o arrebatamento da igreja. Aqui quem está sendo chamado para o céu, quem está sendo arrebatado para o céu é João, porque agora ele vai receber as revelações futurísticas, tudo que vai acontecer no período tribulacional, que vai acontecer no céu. Então ele vai escrever tudo aquilo que ele está vendo a partir do céu, os eventos escatológicos que acontecem. Mas aqui nós já temos um simbolismo da igreja. Então, Apocalipse capítulo 4, 1 e 2 simbolizam o arrebatamento da igreja, onde nós vemos até algumas semelhanças aqui com os relatos do arrebatamento, como, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde diz que nós ouviremos o som da trombeta, a trombeta de Deus, e ali nós imediatamente subiremos para o céu num piscar de olhos, quando nós tivermos os corpos transformados. E essas palavras aparecem também aqui. João, quando ele ouve a voz, ele fala que a voz é como som de trombeta que falava com ele: sobe para aqui. E a sua subida foi imediata, ou seja, num piscar de olhos. Aqui, meus irmãos, está simbolizando o arrebatamento da igreja. Por quê? Você vai ver menção da igreja aqui na terra em Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, aqui na terra. A partir do capítulo 4, a igreja não é mais mencionada aqui na terra. Ou seja, isso já mostra para nós que a igreja foi arrebatada. Do capítulo 4 ao capítulo 18, vai mostrar o período tribulacional aqui na terra. Perceba bem, do capítulo 4, quando João sobe para o céu, até o capítulo 18, a igreja não é mencionada aqui na terra. Aparece no céu uma figura nova, sendo mencionado como sendo os 24 anciãos. Olha, meus irmãos, são os 24 anciãos que representam a igreja. Lá no céu, a igreja é chamada de 24 anciãos. A igreja é citada novamente na terra, no livro de Apocalipse, só no capítulo 19. Olha só que pulo que deu. Capítulo 4, a igreja sobe, e no capítulo 19, a igreja volta. Por que ela volta no capítulo 19? Porque Jesus Cristo, ele volta aqui para a terra. A segunda vinda de Jesus Cristo é demonstrada no capítulo 19 de Apocalipse, onde acontece a batalha do Armagedon. E a igreja volta com Jesus Cristo, e ela é novamente citada do capítulo 4 ao capítulo 18, a igreja sumiu da terra. Essa ausência de referência à igreja aqui na terra é uma prova cabal de que a igreja não estará aqui na terra. A igreja não estará aqui. Por quê? A igreja foi arrebatada para o céu. Então, o próprio livro de Apocalipse, a maneira como ele foi escrita, já deixa claro para nós que o arrebatamento e a segunda vinda são eventos diferentes, eventos distintos, não é a mesma coisa. Então, esses dois versículos que eu li, tanto de Hebreus 9:28 quanto Apocalipse capítulo 4, são um exemplo que fala do arrebatamento. Olha só, aqui na sua tela, nesse slide aí que você está tendo, esses vários versículos que aparecem, também temos muitos outros versículos que falam sobre a segunda vinda de Jesus Cristo aqui para a terra. Ou seja,
todos esses versículos que estão relatados aqui não está falando do arrebatamento agora. Está falando da segunda vinda literal de Jesus após a tribulação, onde ele desce aqui para a terra, pisa os seus pés no Monte das Oliveiras. Nós temos muitos versículos que falam sobre isso. Mas eu lerei aqui apenas Judas, capítulo 1. Só tem um capítulo, Judas, antes de Apocalipse. Versículo 14 e 15, uma profecia de Enoque, o sétimo depois de Adão, o primeiro escatologista da Bíblia. Ele diz o seguinte, diz aqui: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Aqui falando então agora da segunda vinda de Jesus Cristo, onde ele voltará aqui para a terra com juízo, para fazer justiça e para julgar as pessoas, e para condenar as pessoas, e para fazer todos os ímpios convictos. Perceba que os relatos da segunda vinda de Cristo falam que ele vem, mas ele também vem para o mundo inteiro. Todo olho o verá, diferente do arrebatamento, que os textos que falam do arrebatamento da igreja não falam que Jesus vem para o mundo. Todos os textos do arrebatamento da igreja falam que Jesus vem para os seus, para os que o aguardam para a salvação, para a igreja. Então você vai perceber todas essas diferenças nestes textos que você pode ler na sua casa. Os textos que falam do arrebatamento é para a igreja, para o seu povo. Os textos que falam sobre a segunda vinda de Jesus Cristo é para o mundo, também para Israel, para fazer justiça, para fazer julgamento, para salvar aqueles que são salvos e crentes que se converteram no período tribulacional. Então essas são as diferenças significativas que nós podemos ver em todos esses textos. Mas, para facilitar aqui a nossa aula, para que ela fique didática e você possa ter uma melhor compreensão, então vai se seguir agora uma sequência de slides, de pontos, onde eu salientei aqui quais são as diferenças significativas entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo, tá bom? Então vamos ver quais são essas diferenças. Primeira, no arrebatamento, tá? Então vamos falar do período do arrebatamento. Cristo vem nos ares para os seus. Olha só, no arrebatamento, os textos que falam do arrebatamento, é salientado isso. Cristo não pisa aqui na terra. Cristo vem nos ares e ele vem para os seus, ou seja, para os salvos, para a igreja. Já na segunda vinda de Cristo, Cristo virá com os seus para a terra, ou seja, ele vem com a igreja e ele vem para a terra, para o mundo inteiro. Então você já está percebendo diferenças entre arrebatamento e segunda vinda. Eu serei muito ingênuo se eu tentar misturar essas coisas, se eu tentar misturar esses eventos. Eu não posso dizer que arrebatamento e segunda vinda é a mesma coisa ou acontecem no mesmo dia. Não posso dizer, estarei sendo muito ingênuo, estarei também ignorando muitos versículos bíblicos que mostram esta diferença, tá bom? Segunda diferença entre arrebatamento e segunda vinda. No arrebatamento, os cristãos são arrebatados, ou seja, nós subiremos. Já na segunda vinda, você não tem menção de arrebatamento. Ninguém é arrebatado na segunda vinda de Cristo. Todos os versículos que falam sobre a segunda vinda de Cristo não tem menção de arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento não acontece no dia da segunda vinda de Cristo. É diferente. Então você está percebendo as diferenças aqui, tá bom? Olha só a terceira diferença. Os cristãos no arrebatamento são levados para a casa do Pai. Não apenas são arrebatados para a nuvem, mas eles sobem para a casa do Pai, vão para a morada celestial. Não é que eles sobem e depois descem aqui para a terra. Não, isso aí o amilenismo prega, o pós-milenismo prega. Isso não vai acontecer, não é desta maneira. O que a Bíblia informa é que nós seremos arrebatados e depois subiremos para a casa do Pai, para onde o Senhor estiver, nós sempre estaremos com o Senhor. Isso fica claro para nós em João, capítulo 14, versículos 1 a 3, onde Cristo vem nos buscar e nos levará para a casa que Ele preparou para nós. Meus irmãos,
Cristo, ele não vem aqui para as nuvens, nós somos arrebatados e a gente desce aqui para a terra. Não, essa aqui não foi a casa que ele preparou para nós. Não é a terra. A casa que ele preparou para nós são as mansões celestiais. E é para lá que nós seremos conduzidos após o arrebatamento. Então, eu não tenho versículos da Bíblia que comprovam que nós seremos arrebatados até as nuvens e depois desceremos de novo aqui para a terra. A Bíblia não fala isso. O que a Bíblia diz é que nós subiremos até as nuvens, encontraremos Jesus ali e ele nos conduzirá para as mansões celestiais, a casa ou a terra que ele preparou para nós, tá bom? É a diferença da segunda vinda, é que ninguém será levado à casa do Pai. Na segunda vinda de Cristo, Cristo volta aqui para a terra, ninguém sobe para o céu. Quando Cristo desce aqui para a terra, ele não está levando ninguém para o céu, ninguém vai nem para os ares e muito menos para as mansões celestiais, porque é Cristo quem está vindo aqui para a terra agora, na segunda vinda. Então perceba as diferenças significativas entre arrebatamento e segunda vinda. Você está notando que não dá para juntar as duas coisas. É impossível. Para mim fazer isso, eu tenho que ignorar muitos detalhes da Bíblia. Eu tenho que ignorar tudo que a Bíblia está falando sobre esses dois eventos. Olha só outra diferença. No arrebatamento, não há julgamento sobre a terra. Todos os versículos que relatam sobre arrebatamento da igreja não falam que terá um julgamento aqui na terra, que Cristo vai julgar as pessoas aqui na terra. Não diz isso. Todos os versículos que falam sobre arrebatamento, nenhum deles menciona um julgamento aqui na terra. Diferente da segunda vinda. Cristo julga os habitantes da terra na sua segunda vinda. Então, quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda, ele julgará os ímpios. Haverá aquele famoso, ou aquela famosa, o famoso julgamento das nações, que é descrito lá em Mateus, capítulo 25. O próprio Judas, que a gente acabou de ler aqui, né, capítulo 1, versículo 14 e 15, já fala que na vinda de Jesus Cristo ele julgará os ímpios, fará convictos os ímpios, condenará os ímpios. Então, a segunda vinda de Cristo, há julgamento na terra. O arrebatamento não tem julgamento na terra. Ou seja, mais uma diferença, mais uma prova para que eu possa entender que são eventos diferentes. Não tenho como misturar as coisas. Não dá para você fazer um queijo com goiabada e misturar ali os dois juntos, não. São eventos diferentes e são eventos separados. Outra diferença também, no arrebatamento a igreja é levada para o céu, como a gente também salientou. Agora, na segunda vinda, a igreja é trazida do céu. Isso fica claro nos textos da segunda vinda de Cristo. Apocalipse, capítulo 19, meus irmãos, é claro, Jesus Cristo, ele volta. Quem é que volta com Jesus? A igreja. Não está falando que a gente sobe e volta com Jesus. Não tem esse relato em Apocalipse, capítulo 19. Leia aí Apocalipse, capítulo 19. Veja, na segunda vinda de Cristo, onde a igreja é arrebatada. Não tem menção de arrebatamento em Apocalipse, capítulo 19. Por quê? Porque o arrebatamento não acontece em Apocalipse, capítulo 19. O arrebatamento não acontece na segunda vinda de Cristo. Quando você vê o relato da segunda vinda de Cristo, quando ele vem aqui para a terra, para a batalha do Armagedon, a igreja desce com ele. Uai, onde a igreja estava? Se a igreja desceu com ele? A igreja estava no céu. A igreja deu um pulo, porque antes da tribulação, a igreja foi arrebatada e ficou lá no céu. Quando Jesus voltar aqui para a terra após a tribulação, a igreja desce com ele. Meus irmãos, é um texto muito claro para nós. Ou seja, mais uma vez, eu não tenho como misturar, não tenho como eu dizer que a igreja será arrebatada na segunda vinda de Cristo. São eventos separados, são eventos diferentes. Apocalipse capítulo 19 é muito claro para nós. Cristo volta e a igreja volta com ele. Não tem menção de a igreja ser arrebatada e voltar com ele. Isso é diferente. Não dá para acreditar nisso lendo as Escrituras, tá bom? Outra diferença também. No arrebatamento, o arrebatamento ele será iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos.
não tem nenhum evento que antecede o arrebatamento no sentido de provar, para mostrar que o arrebatamento está às portas. Não tem. A gente não tem nenhum sinal que vai acontecer no mundo para provar que amanhã vai ser o arrebatamento. Não, ele é iminente. Ele não precisa de sinais para mostrar que vai acontecer e ele pode acontecer a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos, eu não sei. Eu acredito que nós vivemos a geração do arrebatamento, assim como Paulo também acreditava quando ele estava vivo, que ele seria arrebatado ainda vivo, porque foi essa maneira que ele escreveu. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala, nós, os vivos, os que estivermos vivos na vida do Senhor, teremos nossos corpos transformados e os mortos serão ressuscitados. Percebeu que ele se colocou entre os vivos? Ele acreditava que Jesus voltaria no seu período de vida ainda, que ele não morreria sem ver a Cristo Jesus. Então ele escreveu isso ditando qual seria a regra da nossa fé. Todas as eras, os crentes, eles precisam acreditar que são a geração do arrebatamento, porque é dessa maneira que Paulo escreveu, é dessa maneira que Paulo ditou, e essa fé precisa estar impressa em nosso coração. Então, o que nós percebemos aqui? Que o arrebatamento será iminente. Já a segunda vinda, ela não pode acontecer antes da tribulação. Evidentemente, a gente também não sabe o dia da segunda vinda exato, não dá para calcular. Mas a gente percebe que ele não pode acontecer antes da tribulação, porque a Bíblia deixa claro, segundo as suas profecias, que Cristo voltará após o período tribulacional. Então, após a tribulação, acontece então a segunda vinda de Cristo. Então, eu não tenho como descobrir exatamente, mas eu sei que não pode acontecer antes da tribulação, não pode acontecer durante a tribulação, 7 anos de tribulação. Então você está percebendo diferenças significativas desses dois eventos, são eventos separados, tá bom? Outra diferença, como eu salientei aqui, o arrebatamento ele é sem sinais. Ele não precisa de sinais para acontecer, para mostrar para o mundo que o arrebatamento vai acontecer. Então ele não precisa de nenhum tipo de sinal. No céu, no sol, na lua, a lua em sangue é o sinal do arrebatamento da igreja. Não, não é. A Bíblia diz que é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Já a segunda vinda é antecedida por muitos sinais. Muitos sinais acontecem na tribulação, mostrando que a segunda vinda de Cristo está perto, está próximo, está às portas, logo em breve irá acontecer. Então você percebe que os sinais antecedem a segunda vinda, mas não antecedem o arrebatamento da igreja. Outra diferença também, no arrebatamento, somente os crentes verão a Jesus Cristo ou serão arrebatados. Ou seja, o arrebatamento é para os crentes, não é para o mundo. Já a segunda vinda afeta toda a humanidade. Como a Bíblia diz, todo olho o verá. Meus irmãos, nós não pregamos um arrebatamento secreto, como alguns, talvez caluniosamente, tentam atribuir para nós, dispensacionalista. Nós não pregamos um arrebatamento secreto, nós pregamos um arrebatamento iminente, que pode acontecer a qualquer momento. Ele não será secreto porque todos perceberão sumiços de crentes. Haverá consequências mundiais no sumiço de crentes, onde os crentes serão arrebatados para o céu. Eu não acredito, como dispensacionalista, que o arrebatamento vai ser algo lento, onde as pessoas estão subindo lentamente e o mundo vai estar vendo os crentes subindo. Alguns dispensacionalistas acreditam desta maneira. E não tem problema nenhum. Alguns acreditam que o arrebatamento vai ser algo lento, como talvez Eliseu conseguiu ver Elias subindo devagar, como Jesus subiu também devagar e os discípulos ficaram vendo Jesus. Mas eu acredito que o arrebatamento ele será rápido. Não apenas a ressurreição e a transformação do corpo será num piscar de olhos, mas isso inclui também o arrebatamento, será arrancado às pressas. Assim como Ló, ele foi arrancado às pressas de Sodoma e Gomorra. Os anjos pegaram e arrancaram imediatamente, de uma maneira brusca, arrancaram dali para levar ele para fora do perigo. Assim também será com a igreja. Até porque,
Quando Elias foi arrebatado e quando Cristo foi assunto ao céu, ou seja, arrebatado para o céu, eles não estavam num perigo iminente onde logo em breve algum terror iria acontecer. Eles não estavam ali sendo perseguidos para serem arrebatados. É diferente de Ló. Um perigo iminente iria acontecer, então ele tinha que ser tirado às pressas. É a mesma coisa com Enoque. Um perigo iminente iria acontecer, o dilúvio. Então ele foi tirado aqui da terra para encontrar com Deus nas mansões celestiais. Assim será com a igreja. Por causa do perigo iminente da tribulação, a igreja será arrancada às pressas. Então, no arrebatamento, o arrebatamento trata somente com a igreja, somente com os crentes. A segunda vinda afeta o mundo inteiro, porque Jesus ele vem de uma maneira potente, visível, onde todo olho verá, como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, perceptível para todos, toda a humanidade, e todos os que estiverem vivos aqui na terra verão a Jesus Cristo, darão contas a Jesus Cristo, prestarão contas a Jesus Cristo. Então, segunda vinda para todos. Você vai perceber ao ler aqueles textos que eu mostrei do arrebatamento e da segunda vinda, arrebatamento é só para crentes e segunda vinda afeta toda a humanidade. Outra diferença, o arrebatamento, ele vai acontecer, ele não necessariamente tem que acontecer em tempo de guerra, ele pode acontecer em tempo de paz, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 3. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição e de modo algum eles escaparão. Então perceba, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, fala do arrebatamento da igreja. Logo na sequência do capítulo 5, fala agora da tribulação, onde eles não escaparão. Então você percebe que quando eles disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. A gente não precisa com o mundo estar em guerra para que o arrebatamento aconteça. Diferente da segunda vinda. A segunda vinda será um tempo de guerra. Inclusive, Jesus volta em meio à guerra, a qual é conhecida como a Batalha do Armagedon, ou a Guerra do Armagedon. Em Apocalipse, capítulo 19, Zacarias, capítulo 14, Jesus ele trava esta guerra. Então ele volta no período de guerra. Então você percebe que não dá para misturar as coisas. Paz e segurança em um, período de guerra em outro. Não tenho como eu colocar tudo junto. Não dá para a guerra estar acontecendo mundialmente e ainda eu falar que é paz e segurança. Não dá. Então, não está casando. Você está percebendo que o quebra-cabeça aí tem peças que não se encaixam, né? Ou seja, se não se encaixa, não é para eu tentar forçar um encaixe. Como, infelizmente, o amilenismo e o pós-milenismo, eles acabam tentando fazer, encaixar as duas coisas, peças que não se encaixam. Então, para fazer isso, eu tenho que aparar muita coisa de versículos bíblicos e ignorar as diferenças. Outra diferença também, no arrebatamento, será antes do dia da ira, a tribulação. Então, o arrebatamento ele acontece antes dos 7 anos de tribulação, como a Bíblia salienta muito bem para nós. Agora, a segunda vinda, ela acontece imediatamente após a tribulação. Por exemplo, você tem Mateus capítulo 24, versículos 19 em sequência, diz: após os dias, ou após aqueles dias de tribulação, então se verá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo acontece após o período tribulacional. O arrebatamento acontece antes da tribulação. A igreja não passa pela tribulação. Outra diferença, no arrebatamento, nós teremos o tribunal de Cristo no céu. Então, a igreja é arrebatada e lá no céu nós compareceremos perante o que a Bíblia chama de tribunal de Cristo, onde somente crentes, onde somente a igreja prestará contas a Cristo lá no céu. Já na segunda vinda, quando Cristo volta, não tem um tribunal de Cristo no céu, onde os crentes prestarão contas a Deus, mas teremos aqui na terra o que é chamado de julgamento das nações, onde em Mateus capítulo 25, ele separa o bode das ovelhas. As ovelhas são salvos vivos da tribulação.
Os bodes, à sua esquerda, serão todos os perdidos, os réprobos, vivos da tribulação. Ali eles serão julgados, os salvos serão convidados a entrarem no milênio, que Jesus Cristo vai inaugurar, e os perdidos, os bodes, serão mortos e lançados no inferno, porque não serão convidados para entrar no milênio. Malditos, benditos do meu Pai. Então você percebe a diferença aí. Arrebatamento, tribunal de Cristo para a igreja. Segunda vinda, julgamento das nações, ou trono da sua glória, como é chamado também, para o mundo. Outra diferença. No arrebatamento nós subimos como noiva. É assim que a igreja é mostrada. Já na segunda vinda nós descemos como esposa. Então, hoje nós somos chamados de a noiva de Cristo, mas em Apocalipse capítulo 19 já fala que nós somos a esposa de Cristo, porque nós estamos voltando com Cristo. O casamento aconteceu no céu. Foi nesse pulo temporal do arrebatamento e a segunda vinda, que é um espaço terreno de 7 anos, que o casamento acontece entre Cristo e a sua igreja. Então, hoje nós somos chamados simbolicamente de noiva, mas na segunda vinda nós seremos chamados de esposa do Cordeiro. Outra diferença, no arrebatamento, somente os seus o verão. Então, é somente para os salvos, só os crentes verão a Jesus Cristo lá nos ares, quando nós subirmos para encontrar Jesus Cristo nos ares, tá bom? E na segunda vinda de Jesus Cristo, a Bíblia informa que todo o olho o verá. Todos que estão aqui na terra verão, então, a Jesus Cristo voltando. E para finalizar, no arrebatamento, inaugura-se a tribulação. Já na segunda vinda, o que vai ser inaugurado não é a tribulação, mas o milênio. Para deixar um pouco mais claro, eu até coloquei esse texto para ler para vocês, tá bom? Então eu vou lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Então, para os irmãos saberem, o capítulo 4 fala do arrebatamento. O que acontece depois do arrebatamento? Ele vai explicar agora no capítulo 5. Olha só o 1 ao 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, ou seja, é iminente. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Perceba, meus irmãos, quando o arrebatamento acontecer, segue-se então imediatamente aqui na terra o período tribulacional. E esse versículo é uma prova cabal de que a igreja não passa pela tribulação. Quando a tribulação acontecer, o verbo colocado aqui, o verbo que está escapar, está na terceira pessoa do plural. Ou seja, e está escrito aqui, eles não escaparão. Ou seja, nós escaparemos da tribulação, porque nós seremos arrebatados, como logicamente o capítulo 4 já mencionou. O capítulo 4 fala do arrebatamento e o capítulo 5 da tribulação. Então, após o arrebatamento, acontece o que aqui na terra? A tribulação. E a igreja não passa pela tribulação. Eles não escaparão, mas nós escaparemos, fica tranquilo. O crente não passa pela tribulação. A igreja não passa pela tribulação. Então, no arrebatamento, o que é inaugurado aqui na terra? A tribulação. Diferente, meus irmãos, da segunda vinda de Cristo. Não tenho como eu misturar aqui alhos com bugalhos, né? A segunda vinda de Cristo, lá em Apocalipse, capítulo 19, fala da sua segunda vinda, que ele vem aqui para a terra e ele vai destruir as pessoas na batalha do Armagedon, o exército do anticristo. O anticristo vai ser derrotado, o falso profeta vai ser derrotado, Satanás ele vai ser aprisionado. E olha só o que diz aqui, eu vou ler aqui o capítulo 20, do 1 em diante, só para você perceber que o que é inaugurado não é a tribulação. O que é inaugurado na segunda vinda de Cristo é o milênio. E diz assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha só, tem 1000 anos
que vai se seguir após a segunda vinda de Cristo, né? 1000 anos. E isso é literal, meus irmãos. Assim como será literal o aprisionamento de Satanás, também será literal a sequência dos 1000 anos. Se eu tentar alegorizar, mais 1000 anos é para hoje, como que fica essa questão de Satanás preso? Ele já está preso, porque a Bíblia fala no versículo 3 que Satanás lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que completasse os 1000 anos. Se eu vou alegorizar o milênio, dizendo que o milênio já é hoje, como que fica essa questão de Satanás não estar mais enganando as nações? Está muito claro para mim que ele está enganando as nações, ele está enganando as pessoas. Olha como o mundo está andando. Você acha que Satanás está aprisionado e ele está limitado de alguma maneira? No Antigo Testamento, então, quer dizer que ele era mais solto, enganava mais as nações, mas após a morte de Cristo ele enganou menos? Bom, não dá para ser amilenista. Lendo esses textos aqui, não dá para eu alegorizar eles, mas o texto estão dizendo literalmente que Cristo, voltando na sua segunda vinda, segue-se então o milênio, onde também Satanás será aprisionado. O versículo 4 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Meus irmãos, esses salvos aqui não é a igreja, aqui está sendo bem específico, são salvos da tribulação, são aqueles que não aceitaram o anticristo, não aceitaram a marca da besta, não receberam a marca da besta na sua testa ou na sua mão, mas são as pessoas que creram no sacrifício de Jesus Cristo durante a tribulação. Estes serão convidados para reinar com Cristo também durante 1000 anos. Olha só o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Olha só a continuação. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Percebeu, meus irmãos, quantas vezes o milênio é citado aqui? Olha, várias vezes 1000 anos é citado aqui. Não tenho como alegorizar. Então, o que você percebe? Que no arrebatamento, o que acontece aqui na terra é a tribulação. Mas na segunda vinda de Cristo, o que acontece aqui na terra é o milênio. Olha, não dá para dizer que o milênio vai ser a tribulação e vou tentar misturar as coisas aqui. Se eu tentar fazer isso, vai chocar, as ideias não irão bater, os versículos não se batem. Eu não posso ser ingênuo dessa maneira, tentando falar que arrebatamento e segunda vinda acontece no mesmo dia e da mesma maneira. Então, espero que essa live tenha ficado claro para você, para mostrar aqui claramente, evidenciando que arrebatamento e segunda vinda de Cristo são eventos diferentes. Eu não posso dizer que é tudo a mesma coisa. Eu tenho que ignorar a Bíblia, ignorar os versículos da Bíblia, tudo que a Bíblia fala sobre esses dois eventos, para eu tentar dizer é tudo a mesma coisa. Não dá, tá bom? Se ficou alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Se você também não concordou, pode escrever aí. Vai ser muito legal a gente ver o seu contraponto. Mas escreva aí caso você tenha também alguma dúvida e a gente vai procurar responder conforme a gente for lendo os comentários. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.